Pois então, o RIC Notícias dá sequência à rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado. E hoje, em nossos estúdios, nós estamos recebendo o Gelson Merives, do PSD, que terá 10 minutos para apresentar propostas aos eleitores e debater os principais desafios de Santa Catarina. Boa noite, candidato. Boa noite a Paulo, boa noite a todos os amigos, os catarinenses que acompanham este programa. E eu inicio lhe perguntando o seguinte, como eu fiz já para os seus adversários que já passaram por aqui, qual é o seu candidato a presidente da República? Nós temos 2 turnos na eleição. No primeiro turno eu tenho 5 candidatos que fazem parte da minha aliança. Por uma questão de respeito a esta posição, eu vou, no primeiro turno, aguardar para que no segundo turno, aí sim com 2 candidatos só, de forma muito clara, levando em conta primeiro aquele que tiver mais compromisso com Santa Catarina, eu possa representar uma opção que seja junto com os eleitores que me elegerem no primeiro turno. Ou seja, o senhor está considerando que vai realmente para o segundo turno? Eu tenho convicção, estou trabalhando para isso e espero que os próximos dias encaminhem que eu acredito seja o provável para a eleição. Agora eu queria lhe perguntar o seguinte, eu comecei a ouvir agora nos últimos dias que o senhor vem falando que 50% dos cargos, o senhor sendo eleito governador, serão ocupados por mulheres. Isso é para atrair o voto feminino ou é fato? Eu, quando fui presidente da Assembleia, nas 3 vezes, fui presidente por 5 anos, todos os principais cargos eram exercidos por mulheres. E lá nós tínhamos 48% das ocupações preenchidas por mulheres. E nós vamos fazer com 50% no mínimo no governo, porque eu sinceramente acredito que as mulheres têm uma competência muito grande, que elas têm uma dinâmica de trabalho melhor do que os homens e que é um celeiro que ainda está inexplorado. Nós temos um potencial para oxigenar o processo administrativo, para trazer vigor ao processo administrativo, que muitas vezes é deixado de lado. As mulheres no meu governo serão protagonistas dos principais postos administrativos pela sua competência, não por uma questão de qualquer outra que não seja a competência, a dedicação e a persistência que tem no trabalho. Durante o governo Colombo, os índices de homicídios, principalmente aqui na região da Grande Florianópolis, esses índices foram muito elevados. O que terá de diferente o senhor chegando ao governo no combate à criminalidade em Santa Catarina? A segurança pública não é uma decisão de governo apenas, ela é uma decisão da sociedade. O que nós precisamos é aprofundar o debate agora, neste momento, sobre o tema segurança pública. Quem votar para mim saberá que segurança será a primeira prioridade nos próximos 3 anos, superior a todas as outras, porque ela é a matriz de todas as outras. O bem maior do ser humano é a liberdade. E quando você tem que desviar um trajeto, quando você vai para a casa do trabalho, porque lá é inseguro, nós perdemos a liberdade como um exemplo. O que ocorreu agora ontem aqui no Floripa Shopping é inaceitável para Florianópolis e para Santa Catarina. Assalto à mão armada durante a luz do dia, com reféns sendo feitos, isso é inadmissível. O que é que nós temos que fazer? Debater, definir que a sociedade que a prioridade é essa, e prioridade tem que vir junto com recurso. 2 bilhões de novas tecnologias, mais 5 mil policiais buscados da reserva para se somarem aos 10 mil já existentes, fechamento das fronteiras e uma força muito grande da sociedade reagindo contra as facções, o crime organizado, reorganizando o sistema carcerário, para que nós possamos ter, de fato, em 3 anos, a retomada do controle do Estado como um todo e, a partir daí, darmos sequência às nossas verdadeiras prioridades, que é a educação, principalmente, a saúde e tantos outros temas como o desenvolvimento econômico, o turismo. Agora, nenhuma delas vai funcionar se não estiver alicerçado em uma segurança que nos dê qualidade de vida, que nos dê autoestima, que nos dê alegria de morar e de viver em Santa Catarina. O senhor falou do sistema prisional. O senhor defende a privatização? Não. Nós temos que encontrar um caminho onde não haja transferência de responsabilidade, onde nós possamos compreender que o problema é de todos, do Ministério Público, do juiz, do governador, do prefeito, daquele que exerce a função pública. Isso requer, primeiro, definirmos claramente nos próximos 5 anos quantas vagas nós iremos abrir. Segundo, é das vagas existentes, qual é que é o novo formato de pena que nós vamos aplicar, levando em conta, inclusive, penas alternativas que permitam um gerenciamento melhor do preso, porque ele vai sair de lá. E a regra é que ele saia melhor do que entrou. Não é o que está acontecendo hoje, porque você coloca numa mesma cela um egresso com 18, 19 anos num primeiro crime, com um faccionado de 100 anos de prisão para cumprir. Ele sai de lá muito pior do que entrou e muito mais perigoso. Retomar o gerenciamento dos presídios é algo que tem que ser debatido sem transferência de responsabilidade, porque é um problema da sociedade e a sociedade tem que resolver. Agora, em relação à educação,
há um dado preocupante aqui em Santa Catarina, que aumentou muito a evasão escolar. O senhor tem uma fórmula para evitar isso? E o aumento do salário dos professores é uma solução? Vamos entender a educação em duas etapas. A primeira é o curto prazo. O curto prazo começa em janeiro com as matrículas para o ano letivo de 2019. Para o curto prazo, nós temos que ter duas coisas básicas. Primeiro, é um professor bem pago. E a busca por um salário melhor dos professores será constante. Eles merecem, têm direito e é bom que isto ocorra. E de onde virá esse dinheiro? Do crescimento da receita e da redução de despesas administrativas. A segunda é pensarmos na educação com um pouquinho mais a longo prazo, em 10 anos, por exemplo. O que vai acontecer com a educação nos próximos 10 anos? De onde é que vinha a evasão escolar, especialmente no ensino médio? Nós temos as mesmas ferramentas de ensino. A tecnologia, que é tão abundante em todas as outras áreas, ainda não está presente na educação. O jovem não se sente inserido e motivado a aprofundar o seu estudo por dois fatores. Porque tecnologicamente nós estamos atrasados e também porque os cursos não estão ligados com a profissão imediata que ele vai buscar. Então, investir em escola técnica, em profissionalização no ensino médio é um caminho. O segundo é junto com especialistas, e aí são os professores, aqueles que entendem do Estado e fora dele, inclusive com experiência fora do Brasil, qual é o novo formato de ensino, qual é a nova formação que teremos que ter para os professores, para que o professor seja mais realizado na resposta do aluno e o aluno mais motivado por um aparato tecnológico que lhe permita estar inserido da forma como ele é fora da escola, em redes sociais, em um ambiente de construção e de interação. O senhor há de convir comigo que a saúde é sempre um problema. Entra eleição, sai eleição, é sempre a saúde um problema que não tem uma solução. Durante o governo Raimundo Colombo também teve uma situação bem delicada de repasses de recursos, uma dívida muito elevada. Como o senhor acha que dá para resolver o problema da saúde? Resolver é um termo muito forte, porque a saúde ela vai melhorando paulatinamente. Agora, tanto é verdade que as pessoas vivem mais, mas a idade média do brasileiro, do catarinense, está subindo. Isso é uma boa notícia. A má notícia é, junto com a idade, vêm as doenças que têm que ser tratadas e combatidas. O que nós temos que fazer é aumentar primeiro a prioridade, aumentando o recurso. Nós já passamos agora com uma emenda constitucional que eu aprovei ainda em 2015, que levamos de 12% para 15% o investimento em saúde. Isso começa a valer o ano que vem? Não, já está valendo 16, 17, 18 e 19. 19 é a plenitude dos 15%. Sim, 15% do ano que vem. Vão ser 8 bilhões a mais nos próximos 10 anos. Mais recurso, com mais tecnologia e melhoria na gestão, especialmente no que diz respeito ao receptivo, ao atendimento ao paciente. A pessoa tem que ser bem acolhida, tem que ter um tratamento humanizado associado a uma boa gestão e uma resposta com medicamento e também com tratamentos. Dá para melhorar e nós vamos melhorar. O senhor é a favor de pedagiar as estradas estaduais, as nossas rodovias estaduais? Pedágio é mais um imposto. E o Brasil tem muito imposto já aplicado ao cidadão. O senhor falou que não vai aumentar o imposto de jeito nenhum, então não vai pedagiar. Por isso que é um caminho que deve ser evitado. O que nós temos que fazer primeiro é reduzir o custo. Por isso, vou exonerar 1.200 dos 1.400 cargos comissionados, que vão pagar o salário de mais de 2.500 policiais. Vamos reduzir drasticamente os processos administrativos, começando com a extinção das regionais, com a redução de custo, investindo fortemente no ambiente econômico, para que com o crescimento da receita possamos ter melhores receitas no Estado e, por consequência, melhores serviços. Eu lembro que o senhor, como presidente da Assembleia, o senhor levantou, até colocou em debate o assunto do duodécimo, ou seja, o repasse para os poderes. Houve uma pressão muito forte da Justiça, também no Ministério Público. O senhor, no governo, pretende retomar esse assunto? De uma forma diferente, mas retomar, sim. O debate tem que ser constante, até porque anualmente o Executivo manda para o Legislativo a LDO e o orçamento. Rediscutir de que formato isso vai ser feito é uma obrigação que nós temos, porque nós não podemos ter dois poderes, o da Assembleia, do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, do Ministério Público e da sociedade no mundo real, com a saúde, com a segurança pública e com a educação. Agora, isso vai ser discutido com profundidade, com maturidade, e nós faremos. Olha, antes de terminar rapidinho, renúncia fiscal. O seu adversário, Décio Lima, esteve aqui falando que vai acabar com a renúncia fiscal para aumentar o salário dos professores. É um caminho? Isso é uma bobagem. Renúncia fiscal pressupõe competitividade. Aliás, quem paga imposto não é a empresa, quem paga imposto é o consumidor. Quando se diminui a renúncia fiscal, se aumenta o imposto para quem consome na ponta. E se tira a competitividade, que por consequência vai ser menos impostos lá
da Receita do Estado. Nós vamos aprofundar o processo com agressividade de captação de empresa, de competitividade, de forma que o nosso ambiente empreendedor seja ainda mais competitivo do que é. Aliás, esse ano a Receita vai crescer 8% com relação ao ano passado, sinal de que o nosso modelo ele é atrativo, competitivo e vai continuar. Como o senhor é bem objetivo, o senhor tem 25 segundos para se dirigir aos catarinenses. Para pedir o seu apoio, o seu voto, nós temos agora redes sociais, Facebook e tantas outras ferramentas que permitem conhecer o candidato, a sua vida, o que pensa e as suas convicções. Conheça a minha história, conheça a minha vida e, se entenderem que mereço o seu apoio, poder pedir o seu voto para que possamos governar Santa Catarina a partir de janeiro. Muito obrigado, Paulo. Obrigado por ter vindo. A série de entrevistas continua amanhã. Nesta sexta-feira nós teremos a participação do candidato do PSOL, Leonel Camazão.